Oi, tudo bem? Começa agora o Elga e Você. E em uma edição mais que especial, em parceria com o canal AgroPlus, vamos apresentar o Agro com Elas. Um conteúdo de extrema relevância onde contamos histórias de grandes mulheres que atuam no segmento e conectamos o campo à cidade. A vida inteira moramos na fazenda, né? Depois de um tempo mudamos para a cidade e quando foi para escolher a tão sonhada profissão, não teve como. Fui para o direito, mas aí acabou que se especializou no agro, não teve como fugir dessa realidade que a gente trabalha todo dia, Sim. Que a gente lida, faz conta. Então você nasceu? Sim, já nasci lá, morei na fazenda durante até 5 anos de idade e aí depois por conta de escola mudamos para a cidade, mas todo final de semana era na fazenda. Eu lembro que meu pai até brincava, chegou uma época que tinha festinhas de escola. Sim. E ele falava, ó, um final de semana na cidade, um final de semana na fazenda. Meu pai sofreu muito com eu até escrevi no livro Elas e o Agro, no meu capítulo, aquela crise que teve em 2005 da ferrugem asiática. Então, foi muito prejuízo para nós, então a gente teve muitos anos ter que lidar com aquele tipo de dívida, e aquele sofrimento. Mas uma coisa eles nunca abriram mão, que era dos estudos. Então, a minha mãe, a vida inteira, ela mudava de cidade conforme a necessidade da escola. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E hoje estamos tendo uma oportunidade única de ter Mariana Bortolo aqui com a gente, advogada, com uma história maravilhosa, de uma experiência, né, Mariana, dentro desse cenário do agronegócio. E eu estou muito feliz em te receber aqui e honrada com a sua presença. Seja bem-vinda. Nossa, muito obrigada. A honra é toda minha, Eu falo, nossa, às vezes tão nova, já contando a minha história, minha experiência no agro, mas que tem tudo a ver, participar aqui do programa Agro com Elas, um trabalho que eu faço diariamente, lido com produtores rurais, com o meu pai, com o meu esposo. Acaba que a gente está aí no dia a dia lidando com essa profissão que eles são tão apaixonados e acabou que a gente entrou de gaiata e se tornou apaixonada também. É verdade, isso aí transparece. Só um pouquinho tempo de conversa que eu tive a oportunidade de ter antes de iniciarmos aqui esse bate-papo, eu já senti essa paixão. Eu acredito que a sua vida foi construída dentro desse cenário, né, Mariana? E isso aí, os seus passos foram sendo dados e tudo fez sentido no momento que você escolheu sua profissão, que é o que você faz agora com muito amor e paixão, não é verdade? Sim, sim. Eu lembro também que a vida inteira moramos na fazenda, Depois de um tempo mudamos para a cidade e quando foi para escolher a tão sonhada profissão, não teve como. Fui para o direito, mas aí acabou que se especializou no agro, não teve como fugir dessa realidade que a gente trabalha todo dia, Sim. Que a gente lida, faz conta. A conta em soja. Quanto saco de soja? Essa é a conta lá em casa. É lógico, o linguajar é diferente do pessoal do agro, né, diferente. Mariana? Nossa, é 1000 sacos de soja, é assim que funciona. A moeda é outra lá, eu acho muito legal. E a partir do momento que eu estou ingressando nesse universo do agronegócio, tantas portas assim se abriram, um mundo novo. Eu acho que um linguajar novo, uma forma de ver também algo que movimenta o mundo, que é o agronegócio, E você estar inserida nesse mundo, com certeza, abre muitas portas. Mariana, você falou que a sua família tem 25 anos. Já muito mais? Muito mais. Muito mais nesse segmento? Seu pai e mãe? Sim, eles têm acho que 32 anos de casado. 32 anos. E meu pai já plantava. Já plantava. Então você nasceu? Sim, já nasci lá, morei na fazenda durante até 5 anos de idade. E aí depois, por conta de escola, mudamos para a cidade, mas todo final de semana era na fazenda. Eu lembro que meu pai até brincava. Chegou uma época que tinha festinhas de escola. Sim. E ele falava, ó, um final de semana na cidade, um final de semana na fazenda. Então a gente tentava organizar
organizar tudo para acontecer no final de semana da cidade, porque a gente sabia que no outro não tinha jeito, era dia de fazenda. Eu já estava te ensinando a planejar desde cedo, Desde não é cedo verdade? a gente já via. Aí quando Olha às que vezes tinha alguma maravilhoso. coisa, não vai dar, a gente é final de semana da fazenda. Mariana, para você hoje, eu acho que você que viveu uma vida, você é muito nova ainda, mas tem muita experiência, tanto de vivência mesmo, né, na sua história com o agro, mas o agro, ele teve uma revolução, né, ele mudou muito, ele cresceu muito. Então, o agro de quando você era pequena e o agronegócio de agora tem um salto muito grande. Um salto muito grande, em todos os níveis. Tanto dentro da porteira quanto fora da porteira que a gente fala. Até nos maquinários, quanto também na administração, né? São vários outros nichos totalmente diferentes. Sim. Até com o próprio preço da commodity. Hoje, né, para você ali, você além de não precisa só plantar aquele soja de milho, a gente tem diversidade de culturas que podem ser plantadas. Eu estava até conversando com meu esposo esse final de semana, e na região que ele planta, olha que engraçado. Eles plantam o soja, mas como é tardio, não dá janela para plantio de milho. E eles já estão pesquisando várias outras culturas para plantar, que são commodities mais nacionais, internas, né? Como o gergelim, como o trigo, como o painço, ou fazer um arroz, algo diferente, mas que na hora que você vai contabilizar, ela dá tanto quanto o milho. Olha só. Então, até essa mudança de mentalidade do produtor rural, ela vem mudando. Só que isso é um cenário atual. Sim, isso não é muito novo, muito então. novo. Há 10 anos atrás não se fazia. Há 10 anos atrás não se fazia. Isso é algo você novo. não se fazia, você entende o porquê não se fazia? Porque não tinha livre acesso. Exemplo, vamos falar de um arroz. Dependendo da região, você não tem nem aonde entregar. Olha né? só, Você não tem nem aonde entregar. Então é diferente, é longe a cidade para entregar. Diferente de um soja no milho, que qualquer cidade da região vai receber. Entendi. Então tem toda essa comercialização do grão que às vezes você não tem. A logística é muito grande. O grão é o que movimenta no nosso país, né? O grão, o Brasil hoje, eu acho que ele já está em primeiro lugar, né? Sim. De exportação de grãos. Sim. O forte é a soja e o milho. A carne, né? E a carne, isso. Então, assim, no caso do grão, sim, ele é diferenciado, então. Ele é. Não, ele tem uma exportação muito boa, né? Sim. E acaba que isso tem total diferença, até na própria conta, né? A gente até brinca que hoje o produtor, às vezes, ele não tem que ficar tanto em cima do trator. Ele tem que estar mais fazendo conta. Sim. Fazendo conta do que compensa, do que não compensa, né? A gente tem, cada ano é um ano de chuva, de sol. Tem pessoas que às vezes plantam. Acho muito legal isso. Tem pessoas que plantam, tem o pivô e tudo mais, mas e o custo para se ter pivô? E o financiamento de um pivô, né? Sim. Às vezes não compensa, às vezes é uma terra arrendada, você tem que lidar, né, com o próprio tempo. Então, assim, é uma diversidade. Às vezes, quando eu abro para as pessoas mais próximas, né, eles até falam, gente, que loucura, né? É uma loucura. É uma loucura mesmo. Loucura. Mas uma loucura boa, né, Mariana? É uma loucura. E eles são apaixonados. E você se torna apaixonada. Eu percebo. Quando eu menos espero, eu com 16 anos olhando pro céu. Ai, meu Deus, vai chover. Será que vai chover, né? Eu acho que a chuva é algo tão importante, né? O clima é algo importante demais para vocês. O bom de conversar com você é que você tem um leque é muito grande, para de assuntos com você. Porque você é uma mulher dentro desse cenário que é um cenário ainda masculino. Isso é uma verdade? É uma verdade. Principalmente você como advogada, especializada em recuperação judicial, trabalha com o produtor rural. Então, assim, eu acredito que você enfrenta alguma dificuldade em relação a esse universo masculino. Mas olha que engraçado. Depende. Quando a gente montamos o escritório e tudo mais, no Bárbara Bruneto, falaram bem assim para nós, vocês precisam de um homem na mesa de negociação. Olha só. E aí nossa, né, mas eu não vou conseguir fechar um cliente, um contrato, porque eu não tenho um homem. Sim. E a gente nunca sofreu nenhum tipo de preconceito com isso. Que notícia boa. Nenhum. Fomos muito bem recebidas. Na verdade, a gente acaba apresentando a recuperação judicial para produtores e empresas saudáveis também, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. A gente já, às vezes, conversou com pessoas, empresários, que falaram, não, olha, eu não estou passando por dificuldade. 3 anos depois ele voltou, porque o cenário mudou.
Sim. Porque o cenário mudou. Eu acredito que a recuperação judicial também era vista de uma outra forma hoje, né? Total. Mas ainda tem bastante preconceito. As pessoas, elas... porque tem uma questão de mercado. É muito comum, né, que você entra com a recuperação judicial e eles cortam o seu crédito no mercado. Mas olha que engraçado, eu ouvi isso de produtores rurais. Eles falaram assim... cortam para o produtor, mas as grandes empresas que entram, que a gente fica sabendo, a gente não deixa de comprar nelas. Sim. Né? Porque tem várias grandes empresas nacionais que estão entrando, que veio de fora, que elas entram no momento de crise e a gente não corta, não deixa de comprar só porque ela entrou em recuperação judicial. Mas quando o produtor entra, eles deixam de fornecer. Olha, é injusto isso. É injusto, Sim. né? Mas no momento de crise, você visualizando que vai passar por uma crise, a recuperação judicial é um caminho que pode ser escolhido. Eu percebi isso. Eu acho que dentre as possibilidades que você tem num momento de crise, eu acho que a recuperação judicial faz muito sentido, né? Para você sair dela. Total. É uma lei... Vai pegar um dinheiro com Sim, juros altos. com juros altos. Sim. É uma lei que está desde 2005. Gente, é uma lei que ela tá prevista para você usar. É Olha seu só. direito. Ela é seu direito. Mas existe muita falta de conhecimento também, né, Total, Mariana? as pessoas elas não sabem Não como... sabem. Mas é uma lei nova. Sabe por quê? Se confunde muito recuperação judicial com falência. Total. A pessoa vê da mesma forma. Ela vê da mesma forma. Sim. É igual a gente fala, falência é para aquela empresa que não é mais saudável, que não vende mais um bom produto. Vende-se, fecham as portas e vende-se. Recuperação judicial, não. É para uma empresa que ainda vende um bom produto, uma fazenda que ainda planta, que ainda tem funcionários e que só precisa de um fôlego do Poder Judiciário para pagar suas contas. Olha só. Ela é para isso. E é basicamente assim, você faz o pedido da recuperação judicial, tem alguns documentos que precisam ser juntados, como livro caixa, mais algumas documentação contábeis, DRE, DRA, pede até o histórico, olha que legal, para você contar a história da sua fazenda, da sua propriedade, e você chega para o poder e fala assim, estou no momento de crise, preciso de um fôlego. E eles vão conceder ou não, mediante se esses documentos todos foram cumpridos. A partir disso, você ganha um prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias, então é quase um ano, de blindagem. O que isso significa? Tudo que é seu, que é da sua propriedade, que é essencial, não pode levar de você. Porque qual que é a ideia de eu ter um grão, de eu ter um maquinário e alguém poder ir lá pegar enquanto eu preciso de fôlego? Sim. Não faz sentido nenhum. E além do mais, todas as dívidas que você contraiu, os contratos que você assinou, ficam congelados na data desse pedido dessa recuperação judicial. Então, durante um tempo, você não vai precisar pagar a conta atrasada, não vai correr juros. Olha, essa é uma parte importante. Maravilha. Ela congela na data do pedido. Sim. Você vai conseguir trabalhar sem ninguém ali querendo levar a sua colheitadeira, querendo fazer um arresto. Né? Você para de apagar incêndio, Sim. porque o empresário, no momento de crise, ele só fica apagando incêndio. Isso, o que ele faz? Com uma energia muito grande. Total, ele tira um dinheiro de uma conta, coloca na outra, né? Então, ele para de apagar esse incêndio, deixa o incêndio com nós, do escritório, e vai trabalhar. E a gente sempre fala... o que era bom tem que ser melhor. Se você estava produzindo X, você tem que colher 2X. Então, assim, você tem que focar ali na operação. Passado esse período, vai acontecer uma assembleia, onde a gente vai fazer acordo com os credores e vamos renegociar a sua dívida conforme ali toda uma estratégia e o próprio bolso do produtor rural, né? Então, acaba que é, sim, uma ótima opção, é um caminho. Ah, mas todo mundo tem que entrar? Não. Às vezes, para aquele produtor ou para aquela empresa, não é um caminho a recuperação judicial. Tem muitos cenários que você ouve e fala assim, nossa, mas tal fulano entrou em RJ? Sim. Mas, às vezes, tinha todo um financeiro por trás, vendo que ele não ia aguentar em 3 anos. Então, ele não esperou ele ter a corda no pescoço. Ele já visualizou e entrou com a recuperação judicial. Né? Isso. E a gente sempre fala, quando você entra forte na recuperação judicial, sem taca, tanto de estrangulado... Uma corda no pescoço mesmo. Isso. O processo é muito mais tranquilo. Quando você entra muito com a corda no pescoço, se torna um processo muito mais difícil. Sim. E olha que engraçado, o Mato Grosso está em 5º lugar do Brasil
de produtores e empresas que mais pedem recuperação judicial. Sério? Quinto E eu, lugar. na realidade, em um primeiro momento, eu acreditava que esse produtor não estava preparado, eu digo legalmente, assim, em relação... Agora pode. Agora está, pode, porque agora está. geralmente existe muito produtor que não tem toda a documentação, não está bem Isso. totalmente regulamentado para pedir a recuperação Para judicial. pedir. Então, não é esse cenário mais. Não, na verdade tinha uma grande discussão, porque o produtor rural, ele, assim, falando num linguajar melhor, né? Não vou falar aqui no linguajar técnico. Ele não era considerado uma empresa, por causa de alguns requisitos. Bem isso. Isso. Mas ele trabalhava como uma, pagava imposto como uma, tinha funcionário como uma. E aí teve uma grande discussão sobre isso, se pode ou se não pode. Até conseguirem reverter essa decisão, muitos produtores, o Mato Grosso, o tribunal barrava. Ele entendia que o produtor não podia entrar com a recuperação judicial. Era o entendimento do tribunal. E aí, até eles conseguirem reverter no STJ, aí você não estava mais naquela blindagem. Então, podiam levar a sua soja, então muitos produtores sofreram por causa disso. Hoje, o STJ já entendeu e já está previsto na lei, porque houve uma alteração na lei, que produtor rural inscrito por mais de 2 anos na junta comercial, ele pode sim entrar com a recuperação judicial. Mariana, estou adorando esse tópico de recuperação judicial. Acho que tem muita coisa ainda para a gente explorar, mas vamos dar uma seguradinha? Eu vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo sensacional, recebendo Mariana Bortolo, que está dando um show aqui no bate-papo. Gente, eu vou falar também sobre sua vida pessoal, vou falar mais ainda sobre sua trajetória, o seu trabalho, que é interessantíssimo. Estamos aqui na pauta de recuperação judicial, mas você também tem um podcast, né? Tenho. Isso que te traz esse traquejo, eu acredito que você está acostumada com esse cenário aqui, cheio de câmeras. A gente grava até bastante. Na verdade, deveríamos gravar mais, mas a gente grava bastante. Money. Pod Money. Olha né? que legal. Vem de dinheiro mesmo, porque foi um podcast criado para as pessoas virem falar das suas carreiras profissionais. Olha que falar legal. De dinheiro. Quando que te deu aí essa luz? Você falou, olha, eu quero falar desse segmento, eu acho que é um momento importante. Eu acho que está acontecendo, assim, uma provocação nas pessoas, né? Diferente, é um momento interessante. E você teve essa vontade de falar sobre isso, de trazer pessoas, de fomentar esse mercado? Sim, foi engraçado que eu casei e me mudei para Primavera do Leste, né? E aí mas precisava criar algo diferente, algo, né? Igual você falou, para fomentar, até porque eu era nova na cidade, né? Aquela coisa de construir tudo do novo, né? E aí, um belo dia, eu assistindo muito podcast, falei, gente, vamos criar um podcast em Primavera do Leste. Olha, que legal. Acho que tinha eu andei pesquisando no mercado, tinha ele estava ausente, agora tem mais. Olha que legal. Você vê, é bom que você inspira as pessoas, É ótimo, né? Na verdade, quanto mais melhor, né? Sim. E aí, eu falei pro meu esposo, falei, amor, eu quero criar, ele achei a ideia muito bacana. E aí, mas eu preciso de uma pessoa, né? Para estar do meu lado ali e tudo mais. Aí um dia conversando com uma amiga, a Aline, que ela é gerenciadora financeira, né? Ai, como que eu posso falar? Aquela pessoa que ela instrui as pessoas no financeiro, educadora financeira. Educadora, tinha esquecido a palavra. Muito importante, inclusive. E super comunicativa, eu bati o olho nela e falei, você vai fazer um podcast comigo. E ela topou na hora, adorou a ideia. Quanto tempo já tem esse podcast? Já vai fazer 1 ano. Olha, que legal. Já vai fazer 1 ano e a gente convida várias pessoas de todos os ramos. Já convidamos do agro, já convidamos construtora, já convidamos imobiliária, já convidamos nutróloga, psicóloga. Teve mais, teve pessoas que é marketing do agro. Que também então, é um momento, né, muito interessante. Nossa, é muito aprendizado, né? Você vai ouvindo. Eu acredito que você já se transformou. Nesse 1 ano, você se transformou, né? Sim, muito. porque você ouve aquela história, aquela aprendendo. trajetória. Foi muito legal, teve uma construtora que foi, e olha que bacana. Ela contou a parte negativa, que foi quando eles fizeram um prédio, eles não conseguiam vender e todo mundo na cidade acha que, nossa, aquele prédio foi um sucesso. Na verdade, não. Aí depois ela teve que buscar em São Paulo várias pessoas do marketing para mudar o tipo do prédio. Foi algo muito legal, assim, é muito aprendizado poder conhecer a história de outras pessoas, né? É verdade. Aí você vai
você vai tendo aquele contato com essas histórias e entendendo que, às vezes, o negativo é uma oportunidade, É uma oportunidade. Né? Que nem o caso dela que você acabou de me contar. Sim, a gente aprende aprende muito. Teve uma contadora que nossa, e ela é super nomeada na cidade, as pessoas adoram, total, é organizada, entende muito da parte contábil, e ela foi contar aquele início, sabe, que o marido trabalhava na fazenda, que veio de outra cidade, antigamente totalmente difícil, fazendo faculdade na cidade, cuidando de filhos. E eu fiquei no outro dia, eu lembro que eu trabalhei assim numa vontade, nossa, menina. Minha vida tá tão tranquila, né? Falei, vamos trabalhar. Maravilhoso. Foi É uma oportunidade bom. muito grande que a gente tem, principalmente de conhecer, assim, a história da pessoa quando ela está com vontade também de se abrir para você, né? Ela realmente se abre na sua verdade. E você sabe o que é o mais legal de podcast? As pessoas, elas não são acostumadas a contar a própria história. Isso. Então, até elas gostam e param e falam, nossa, passamos por tudo isso. Porque daí ela senta, ela, né, fica conectada, total, muito gostoso. Muito gostoso, parabéns, inclusive. Muito Gostei muito do seu obrigada. trabalho, dei uma olhada lá nas suas redes sociais. Muito obrigada. Parabéns. Agora, vamos voltar à pauta de recuperação judicial. As pessoas já falavam, Elga, a gente quer saber mais um pouquinho de recuperação judicial. Vamos aproveitar o conhecimento da Mariana. Mariana, a gente estávamos falando sobre essa parte legal desse produtor rural poder pedir a recuperação judicial. Então, você falou que nós estamos em 5º lugar, que os produtores aqui, eles recorrem à recuperação judicial. Isso. Naquela discussão ainda do STJ e tudo mais, falava que o produtor ele precisava de inscrição na junta comercial de pelo menos 2 anos para entrar. Por quê? Olha que legal. Toda uma vez que uma empresa ela vai abrir as portas, ela tem que ir na junta comercial, abrir um CNPJ para poder conseguir entrar no mercado. O produtor rural não. Para ele plantar, ele não precisa de inscrição na junta comercial. Uma inscrição estadual é o suficiente para ele. Nossa. Então, ele vai lá, tem uma propriedade, abre uma inscrição estadual e trabalha. Mas para quando ele entra no momento de crise, ele precisa da junta comercial. E pergunta se todo mundo sabia isso? Olha, tenho certeza que muitos não. Não, grande maioria não. Então, qual que foi a discussão? E a lei só falava da junta. Então, muitas pessoas são legalistas, é aquilo que a lei está escrita. Sim. Né? Então, qual que foi o grande entendimento? Que o produtor rural, ele não precisa mais de 2 anos da inscrição da junta. Ele comprovando por outros documentos que ele é produtor rural há muito tempo, ele consegue entrar. Aí ele só precisa fazer uma inscrição prévia, vai lá, faz uma inscrição prévia, mas não precisa esperar esses 2 anos para entrar. Entendi. E então ele pode entrar com a recuperação judicial. Olha que importante que foi, né? Foi uma luta muito grande que as pessoas conseguiram, atendeu advogados. Muita gente que estava precisando. Total, né? Olha que E maravilha. hoje, assim, a gente só se vê grandes casos, né? E também só vai na mídia os casos turbulentos. Mas a gente tem recuperações judiciais de muito sucesso e pequenos. Olha que engraçado. Hoje, se um produtor rural planta 200 hectares e ele está com dívida, ele pode pedir recuperação judicial. Mas eu só devo 1 milhão. Mas no seu cenário, 1 milhão é uma dívida muito alta. Sim. Né? Então, ele pode também pedir recuperação judicial. E assim, uma empresa pequena também. Então, a gente não tem teto mínimo ou teto máximo para pedir a recuperação judicial. Olha que informação importante, né? Ótimo, tanto para os pequenos quanto para os grandes. A lei protege todos. E você precisa estar aí à frente de tudo isso, porque na realidade você entra com esse processo de recuperação e você tem que dar sequência nele. Você fica quanto tempo nessa relação, Mariana? O nosso escritório, ele é só especialista em recuperação judicial. A gente não tem um outro processo a não ser recuperação judicial. Só recuperação judicial, né? Do produtor e para empresas. Então, mais ou menos, a recuperação judicial, ela vai durar em torno de 2, 3 anos. Porque é 1 ano de blindagem, até 1 ano para você conseguir homologar e encerrar a recuperação judicial. Então, de 2, 3 anos. Não é um processo que se prolonga muito. Olha que maravilha. Era um cenário antes. Hoje em dia, não. Até porque Mato Grosso tem 3 juízes só apenas que são os capacitados para julgar processo de recuperação judicial, que é Sinop, Cuiabá e Rondonópolis. Então, exemplo. Se eu planto em Primavera do Leste, eu não vou entrar com o processo em Primavera do Leste. Eu vou entrar em Rondonópolis. Que é a comarca mais próxima. E a comarca que ficou delegada por aquela região e é especializada. Porque por conta do Covid, se espera-se muitos pedidos. Entendi. Então, o próprio tribunal já especializou, já deixou comarcas próprias para não ficar, às vezes, um juiz de uma vara. Exemplo, Paranatinga.
Às vezes o juiz de lá tem que julgar civil, criminal, trabalhista e ainda tem um processo de recuperação judicial que é totalmente, uma lei totalmente diferente. Sim. Então eles já, né, dividiram essas regiões. Que maravilha, né? Isso. Tem um resultado muito mais útil para todo mundo. Decisões céleres, Sim. juízes especializados, né? Então, o processo por um todo, ele já vai tomando uma forma que você já sabe os caminhos que vai conseguir para poder ir para esse nicho. Mas, geralmente, é de 2, 3 anos, não passa muito mais que isso. Que bom, Mariana. Não temos como não entrar nessa pauta. Eu, geralmente, quando eu falo sobre a mulher, eu acho que estamos em um momento especial, conquistando o nosso espaço. Como já falei, que o cenário do agronegócio ainda é masculino, mas isso vem mudando. As mulheres estão sendo mais respeitadas, né? Você é uma das que trouxe essa informação pra gente. Mas, na recuperação judicial, você lidando nesse universo, você sente alguma dificuldade por ser mulher? No começo você falou falaram, não, você precisa para atuar nesse segmento de uma figura masculina. Hoje você fala... Hoje não. Não vamos olhar para a mulher como uma vítima nesse caso. É uma oportunidade? Acredito que, na verdade, eu acho que por ser direito, tá? Entendi. Eu acho que pela profissão não tem tanto esse preconceito. Né? Porque a mulher, ela tem uma visão diferenciada. Total. E quando você vai num advogado, você quer um advogado que seja detalhista. Sim, você e a mulher é. E a mulher é totalmente detalhista. Então, eu acho que a gente não sofreu isso, mas eu também acho que é por conta da profissão. Entendi. Né? Lá no dia a dia, lá a mulher ainda sofre. Isso. É difícil eles aceitarem uma opinião de uma mulher, ou eles irem lá. Eu não sei, no caso, você tem uma mãe atuante também, Totalmente. que eu quero entrar também nessa pauta. Eu falei, vai chegar o momento certo. Eu acho que ela também te dá esse feedback, né? Como ela tem muita informação e tem muita experiência, se hoje, por exemplo, alguém vai lá pedir um conselho para sua mãe, hoje isso já acontece? Olha, não sei te dizer. Você acredita? Sério? Na verdade, um conselho quem pede sou eu, né? É você. Eu às vezes ligo, mãe, me dá um conselho aqui. Mas eu acredito que sim. Ela vai conseguir te responder melhor, mas eu não sei te dizer se alguém pede conselho. Mas eu vejo a visão que ela trouxe para o negócio. Né? Muitas pessoas falam, meu Deus, como a fazenda mudou com a sua mãe está sempre... Você ouve isso? Total, de muitas homem, pessoas, de mulher, de todo mundo, Olha, para os que próprios maravilha. funcionários. Já é Não, é uma tanta referência. uma evolução que era só meu pai que cuidava, né? Então, Sim. meu pai fosse para demitir uma pessoa, ele ia ali na roça, falava, não preciso mais do seu serviço. Com hoje, não. Hoje ela leva para o escritório, ela conversa com o funcionário, todo mês, no dia do pagamento do funcionário, ela pergunta, né, quais são as opiniões dele, o que ele tem para agregar, para falar, coisa que não tinha. Então, os próprios funcionários viram a diferença dela estando na fazenda, né? Então, esse daí já temos o Já termômetro. muda tudo. E você, como advogada, lidando nesse segmento de recuperação judicial e atendendo os produtores rurais, produtores e produtoras? Total. Total. Sabe Hoje que tá e equilibrado? olha que legal. A recuperação judicial, ela também serve para processos de inventário. Olha. Então, vamos supor, o patriarca faleceu. E você tem lá muitas dívidas, mas também tem patrimônio. Ninguém, olha, isso é uma coisa muito legal de você falar, ninguém é obrigado a vender patrimônios a preço de banana do dia para a noite para pagar a dívida. Olha Ninguém é só. obrigado. Então, você pode entrar com processo de recuperação judicial, porque imagina, às vezes o patriarca não delegava. Às vezes os herdeiros, eles não sabiam como que funcionava o negócio. E até eles terem esse momento de se reerguer, de se sintonizar e tudo mais, às vezes ele também precisa desse fôlego. Então, eles podem entrar com esse processo de recuperação judicial. E aí, às vezes, onde entra muita mulher. Olha só, Às vezes, bom. isso, porque daí elas sintonizam e falam, não, eu preciso de um fôlego, temos muita dívida, não consigo diluir o meu patrimônio, então vou entrar com a recuperação judicial para conseguir organizar a casa. Já tem essa clareza, Já né? tem essa clareza. Que maravilhoso. Mas uma coisa muito legal que a gente fala é que quando a reunião vem a mulher, é outra reunião, porque a mulher, ela é realista. Sim. A mulher, ela é realista, ela, tá assim, é uma característica do homem. Acho que o homem, ele tem dificuldade em assumir a fragilidade ou E ele vulnerabilidade. e ele faz uma conta muito grossa. Não, eu colhi tanto, devo tanto, pago tanto. Aí ela fala, pera lá, não é bem assim. A gente deve X aqui, X aqui. Aquelas torneirinhas que não são fechadas, mas que a mulher vê que tá vazando. Sim. Né? Então, ela traz bastante essa presença e esse potencial na nossa mesa. As mulheres são mais detalhistas. Elas vamos são falando. total. Mariana está fantástico. Vamos dar mais uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta.
Estamos de volta com este programaço, né, minha gente? Eu estou adorando a participação da Ai, Mariana. então. Você é demais. Já sou a sua fã, de verdade. Você é uma mulher que faz acontecer, constrói as suas oportunidades. E isso é muito bom, você dar o exemplo, né? Eu acho que o exemplo constrói. Sim, com certeza. E na verdade a mulher ela tem que se unir, né? Sim. Uma trocando uma ideia, como que você faz aqui. Tipo assim, ressaltar a outra também, isso é tão e falar importante. dos problemas, né? Isso. Porque todos temos. Como que você lidou com isso? Eu acho que isso agrega muito a gente conseguir ir um pouco de cada vez, né? E como eu estava até te contando, o dia que eu fui implantar um sistema, eu liguei para minha mãe, falei, mãe, como que você dá conta? Ela, fica tranquila, daqui a pouco você vai tirar de letra, é assim mesmo, isso te dá um gasto, dá um propósito, uma oportunidade para você continuar o dia a dia, que a gente sabe que para algumas mulheres que estão entrando agora, acaba sendo um pouco complicado conseguir entender de um negócio que é diferente. É um negócio diferente. Isso é verdade. Você, agronegócio, todo mundo fala, Mato Grosso é agro, o agronegócio é o que movimenta a nossa economia, mas muitas poucas pessoas sabem. E entende o do que negócio. realmente é o agronegócio, não é verdade? Isso. Existe aí uma falta de conhecimento, uma lacuna. Com você que certeza. está no segmento, você consegue entender isso. Às vezes até pessoas que se propõem a... Você me contou sobre um curso que você fez. Sim. Um curso espetacular, que você estava totalmente animada. Mas Isso. chegou lá, você sentiu falta disso. Total, que eles não conseguem entender o negócio. É muito particular o nosso negócio. Porque dependendo da cultura que você planta, a conta, ela muda. Olha que engraçado. A conta do algodão, ela é diferente da conta do soja, que muda da conta do milho, que e é muito engraçado, porque até os nomes, as nomenclaturas são diferentes. Sim. Uma em quilo, outra em saca, outra na pluma. É totalmente diferente. Olha que maravilha, né? E você realmente domina tudo isso, né? Estamos tentando. Algumas ainda estou aprendendo. Mas sabe qual que é a parte boa? Por ter esposo, acaba que você fala muito. E faz muita conta. Então você aprende. Como que eu faço a conta tal? Ah, é assim, 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 assado. Para te dar lucro, tem que te sobrar isso, né? Olha só. Então é uma coisa muito legal. Exemplo. Às vezes muitas pessoas elas conseguem abaixar o custo se tem um armazém dentro da fazenda, mas tem pessoas que não conseguem ter, então acaba que o seu custo aumenta e às vezes nem é tão viável plantar aquele tipo de cultura. Entendi. É muito diferente. Mariana, você vê que você tem um domínio muito interessante sobre esse segmento. Então, isso aí, lógico, vem da sua família, você viveu Claro. tudo isso. Como é que foi para você na hora da sucessão? Você sentiu alguma pressão? Você queria estar dentro desse universo? Entendeu como que você escolheu a forma de estar dentro desse universo, junto com a sua família, estando no negócio, mas não tão lá dentro da porteira, como Isso, vocês falam. dentro da porteira. porteira. Isso. Olha, foi muito legal, porque lá em casa, naquela época era tudo muito difícil, né? Então, assim, era tudo muito apertado. Meu pai sofreu muito com eu até escrevi no livro Elas e o Agro, no meu capítulo, aquela crise que teve em 2005 da ferrugem asiática. Né? Então, foi muito prejuízo para nós. Então, a gente teve muitos anos ter que lidar com aquele tipo de dívida, né? E aquele sofrimento. Mas uma coisa eles nunca abriram mão, que era dos estudos. Então, a minha mãe, a vida inteira, ela mudava de cidade conforme a necessidade da escola. Olha, né? que interessante. Sempre foi. E hoje, olhando ela como mulher, porque hoje eu estou do lado de esposa, Sim. eu falo, nossa, você abriu mão de muita coisa, renunciou pelo estudo das crianças. Colocou em primeiro lugar Colocou mesmo. em primeiro lugar. E aí, então, a gente conversava muito sobre profissões. Foi algo muito natural da nossa família. A gente tem costume de tomar chimarrão no domingo, então a gente conversava sobre as profissões e tudo mais. Do meu irmão, ele sempre foi... Falavam-se de outras, mas foi muito natural a agronomia. Né? Sempre Sim. foi muito natural. Mas eu nunca fui aquela menina que ficava na roça. Eu ficava muito com a minha mãe na casa. Então, para mim, não foi algo muito da agronomia que ia já direcionado. Sempre se pensavam-se outras profissões. E eu sempre tive esse lado muito papel, muito detalhista, muito comunicativa, muito argumentativa. E todo mundo é direito. Essa vai dar uma boa advogada. Então, meu irmão foi para agronomia e eu fui para direito. Mas olha que engraçado. Quando eu fui, aí na faculdade se falava um pouco, né, sobre o direito pro agro.
né? Sim. Então era muito criminal, muito trabalhista, muito civil. Com certeza. E eu fui para um escritório que na hora que começou a entrar contratos de produtores rurais, eu dominava muito. Porque eu sabia fazer a conta em saco, em quilo, como que ia ser os juros, como Foi que algo ia natural mudar. para você. Foi totalmente. Uma vez me colocaram numa mesa, nunca esqueço. Imagina, 21 anos de idade. 21 anos Muito de idade, nova. uma menina. E eu comecei a discutir com uma pessoa que estava vangloriando a conta do agro, porque é isso, eles ganham milhões. Pera lá, senta aqui, vamos conversar. E nesse tipo de... E aí, na época, o meu chefe olhou, falou, o que essa menina está discutindo com um homem de 40 anos de idade? Imagina. E eu tinha muita propriedade para falar do que eu estava falando. Então, aí foi aonde entrou o produtor rural nisso. Porque daí eu comecei a me conectar muito com o tipo de processo, porque eu entendia muito a conta. Às vezes eu ia até despachar com juízes, quando eu precisava alguma suspensão de decisão, alguma coisa que estava acontecendo, eu fazia a conta para ele. Olha, ele está em plena colheita, ele precisa desse maquinário. Porque se ele não tiver, ele vai ter prejuízo assim. Você acabava ensinando as pessoas. Sim. Né? Então, faz a diferença, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender. Isso. Só que aí, como eu fui pro direito, o meu irmão formou e voltou para a fazenda. E aí eu fiquei na cidade, advogando, né? Auxiliando o meu pai e entendendo todo aquele caminhar, mas aí eu ficava muito na cidade. Então hoje eles tomam conta do negócio, né? Com a minha mãe, o meu pai e o meu irmão. E agora ele casou, tem a minha cunhada. Que também está junto lá. Que também, Olha, inclusive ela é agrônoma, agrônoma, né? E aí eles ficam ali na fazenda, mas aí como eu casei, eu já me mudei. Então eu fui lá para a cidade do meu marido. Né? Primavera do Leste. Em Primavera do Leste, isso. Então aí acaba que eu moro lá, né? Hoje às vezes auxilio ele e tudo mais, mas aqui na fazenda tocam os três. Né? Então acabou que para mim foi muito natural não voltar para a fazenda. E sempre te falo, eu acho que por conta da profissão. Entendi. Né? Porque o direito, ele te traz mais algo urbano. Sim, com toda certeza. Né? Todo mundo prefere até, você não vai na advogada que está lá na fazenda, você vai na advogada que tem um escritório de advocacia. Com né? certeza. Então, aí acaba que eu fiquei aqui. Mas isso foi algo que encaixou na minha vida. Porque eu estava, tipo, num escritório totalmente diferente. E chegou o produtor rural e aquilo foi muito natural para mim. Mas foi muito natural mesmo. Eu falei, a energia, sabe? Ela puxa você. Puxa, é a lei da atração, Mariana. E olha, tanto a lei da atração faz sentido na sua vida que você casou com um produtor rural. Você acredita? Mantendo, né? Seguindo. Mas olha que engraçado. Quando eu pedia para Deus, eu rezava, eu falava assim... Ai, Deus, não precisa vir de cavalo branco, não. Pode chegar de colheitadeira. E ele atendeu. Olha só que maravilhoso. Puxa tudo. Toma cuidado com o que você pede, né? Ele chegou não, mesmo. E ele atendeu. E eu contei isso no meu casamento. Eu falava, ai, pode chegar de colheitadeira, não precisa chegar de cavalo branco, Olha não. que maravilhoso. E é tão bom que eu acredito que no relacionamento de vocês tem uma troca muito grande, né? Total. Um Até incentivador do outro, um Isso, ajuda o outro. Então, às vezes, você chegar e desabafar alguma coisa com ele faz totalmente sentido e vice-versa. Sim, até porque o ramo, muito embora ele seja diferente, ele se conecta muito, Com né? certeza. Ele até na hora que vai ver uma terra ou vai ver um contrato, alguma coisa, ele me liga, ele fala, olha, o que você acha dessa cláusula, né? Então a gente faz muitas trocas e até eu da minha parte, né? Às vezes tem um produtor que eu vejo que ele tá ali com uma dificuldade, eu troco uma ideia com meu esposo, o que ele acha. Então a gente tem uma troca muito legal com isso. E até porque como eu lido no momento de crise, eles ficam, Mariana, e se acontecer alguma coisa? Isso mesmo. Fala do segmento do agronegócio. Teve um crescimento muito grande nos últimos anos. Sim. Então, assim, lógico que esse boom de todo mundo falar o agro está com dinheiro, o agro movimenta a nossa economia. Então, as pessoas estão, assim, com uma ideia de quem está no agro sempre está bem, né? Está com muito dinheiro. Só que é um segmento que são vários riscos, né? Que a pessoa corre. Muito arriscado. Muitas coisas que realmente é difícil administrar. E você está totalmente inserida dentro dessa informação, né? Totalmente. É um risco. Exemplos. Você tem 5 milhões. Você pegaria 5 milhões, jogaria na terra e ficaria pedindo chuva para você poder colher? Você faria isso? Não. É isso que eles fazem. Uhum. E não é só 5 milhões. Eles jogam 25 milhões na terra e chove. Não faz muito calor, porque nós estamos vivendo um momento difícil. Muito calor, não eu acredito que influencia também, né? Total. Eles fazem isso.
Gente, é muito arriscado. Adorei o seu exemplo, adorei. As pessoas Eles falam, fazem meu Deus. isso. Eles pegam 20 milhões, jogam na terra e fica, Deus, agora por favor, chove que eu preciso escolher esses 20 milhões para ganhar 25. É totalmente risco. É uma empresa a céu aberto. Ah, mas tem pivô. Pivô é aquele negócio que fica rodando na lavoura que molha para você. Só que é caríssimo. Então, você às vezes passa 7, 10 anos pagando aquilo lá. Você não teve lucro naquela bola. Você ficou pagando todo o lucro que vinha, você pagava o pivô. Os custos são muito altos. Muito. É altos. coisa... Portanto, que qualquer produtor hoje, ele chega para mim, é pequeno. Ele deve 10 milhões, no mínimo. De 7 a 10 milhões. É tranquilo. Isso é normal. Chegou normal. lá, sentou na sua frente, é mais ou menos isso. Mariana, eu planto tanto, eu já sei mais ou menos o tamanho da dívida dele. Mais ou menos. Precisa de muita coragem e muito amor, né, Mariana? Não, muito amor não, mesmo. total. Porque eu acredito que a maioria não sabe fazer outra coisa. Não é questão de ser refém daquilo, ele nem quer, né? Ele nem quer. Sim. Esses dias até a gente conversando com amigas, uma olhou para o marido e falou, você nunca pensou em fazer outra coisa? Ele... Não. Deus me livre, né? Não Ele seria falou, eu. eu nunca pensei. Eu falei, gente, como assim? Você é um empresário? Você nunca pensou em fazer outra coisa? Ele, não. Olha só que maravilha. Não, eles é uma vida apaixonados. com um propósito. Total. E eles são privilegiados. Mas é engraçado. O agro é uma das únicas empresas que passam por mais da terceira geração. Uma empresa normal no comércio, ela não chega até a terceira. O agro é uma das únicas que passa para mais da terceira geração. Olha que informação importante. Você vê que é diferenciado mesmo, né? Tem uma conexão, um ligamento, um caminho a ser seguido. Sempre Legal. vai ter. Claro que vai ter as questões dos que não foram, mas uma grande maioria é uma das únicas empresas que passam na terceira geração. Olha, Mariana, falando desses riscos e falando desse cenário do agronegócio, que viemos numa crescente desde, acho que 2016, 2017, mas estamos em um ano que teve um crescimento, mas um crescimento que deu uma mais segurada. tímido. Isso. Estamos em um momento de crise? Ou não? Estamos. Podemos considerar uma crise. Por quê? Muitos produtores fechou o custo na alta. Então, o seu custo ficou alto, mas o seu lucro baixou. Olha só. E, às vezes, não é só o custo que eu falo de semente adubo defensivo. Eu estou falando do óleo diesel, eu estou falando do funcionário, né? Eu estou falando dos outros custos, eu estou falando de mercado. Né, que isso aumenta numa fazenda. Com certeza. Né? Dependendo da estrutura que você tem, essa conta ela é essencial ali para uma economia. Então, além disso, e aí na hora de você vender a sua soja, ela baixou. Então, o seu lucro abaixou. E nós estamos aí com essa crise de tempo. Né? A gente aí, quem acompanha, viu que estava muita gente pedindo chuva. Teve um lapso de chuva. Esse ano vai ser um ano diferente. Né? Só. Grandes pesquisadores explicam por causa do El Niño. A gente vai ter aí uma estiagem, uma falta de chuva aí durante um período que isso pode abaixar na sua produção. Então, assim, eu escutei um negócio muito legal de até um educador financeiro. Ele falou bem assim pra mim, ele falou, Mariana, eu não vou fazer meus clientes ganhar dinheiro esse ano. Eu vou fazer eles não perder, porque se eles não perderem, eles já estão ganhando. Olha, esse ano, quem não perder, já vai estar ganhando. Não é ano de que você vai ganhar dinheiro. Se você não perder, você já está ganhando. Que maravilha. Podemos falar, você falou na questão do meio ambiente, eu acho que é uma pauta muito discutida no setor do agronegócio, né? Existem os ambientalistas ali e o agro no meio de tudo isso. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Mas vamos dar uma seguradinha, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Vamos ao último bloco com Mariana Bortolo. Que bate-papo sensacional. Não queria terminar, de verdade, nem vi o tempo passar. Estamos aqui realmente fazendo uma troca muito grande. Você me passando muitas informações nesse universo maravilhoso do agronegócio, visto pelos seus olhos, né? Isso aí faz uma diferença muito grande. Mariana, finalizamos o bloco anterior falando dessa questão do meio ambiente, aquecimento global, que muito se discute, muitos ambientalistas culpam o agronegócio e eu acho que a gente precisa tratar esse assunto com muita responsabilidade, porque é um segmento tão importante que impulsiona a nossa economia. É o nosso produto frente ao mundo, é o que nós temos de mais valioso. Então, eu acho que
essa falta de conhecimento dentro desse segmento é prejudicial. E eu vejo que o agro, ele não é omisso, ele trabalha com muita responsabilidade, cada vez vem melhorando muito. É isso mesmo? Com certeza. Hoje em dia, se você não tem todas as suas documentações, você não planta. Olha só. Né? Uma das documentações primordiais que temos até a própria APF, né, que é a liberação para você das questões ali legais de matas, se a sua fazenda está totalmente regular, se está saindo ela, você consegue plantar, senão você não consegue plantar, você não consegue nem arrendar a tua fazenda. Então, assim, acaba que o nosso olhar, ele é muito voltado para isso. Um exemplo para te dizer, na propriedade onde eu arrendo, é proibido matar onça. Olha só. Não tem essa. Não tem essa de escapar. Nesta fazenda não se mata onça, está em extinção. Não vai matar onça. Ah, mas a onça come o gado, dá de dízimo. É comida. Entendi. Né? Então, e fomos criados dessa forma, entendeu? A gente vem, uma vez eu ouvi a Camila Telles falando, eu achei muito linda a parte que ela falou. Ela falou assim, e ela é muito voltada do agro, né? Ela, na verdade, é a cara do agro nacional. Ela falou assim, gente, eu cresci vendo meu pai protegendo as matas. Eu cresci vendo meu pai protegendo os animais e você vem e fala que o meu pai destrói. Não, eu vou mudar isso. Aí foi por isso que ela foi pra frente. Sim, na televisão. Engraçado, isso aí é tão importante porque existe isso mesmo, né? Existe essa questão muito forte de falar que não existe essa responsabilidade que existe. Que existe. Hoje mesmo, dependendo da área que você pega, você não pode desmatar mais que 50%. Tô falando no Mato Grosso. Sim. Então, não é mais aquela coisa de antigamente, de 70%, de 80%, não. 50% você não consegue mais desmatar. Existe agora uma produtividade com responsabilidade, né? Cada vez produzindo mais com menos. Com menos. E isso vem diante da tecnologia. Sim, que né? está favorecendo muito. Que está favorecendo isso. muito. Hoje você não precisa mais de grandes áreas para fazer grandes produções. Com poucas áreas, você faz muita produtividade, né? Então, tem totalmente uma questão que protege todas essas regiões, essas fazendas, e o produtor, ele obedece. Olha que maravilha. Ele obedece. Até porque, para ele conseguir estar no negócio, ele tem que obedecer. Sim, é claro que a gente tem outras questões de pessoas que desviam. Mas isso em todos os cenários, em todos os ambientes. Com certeza. Né? E outra coisa, é só olhar para o futuro, né? Você precisa do meio ambiente. Como você não vai cuidar de algo tão importante para a sua continuidade? Isso. Eu achei, uma pessoa compartilhou um vídeo comigo que eu achei uma graça. Um empresário, ele comprou uma terrinha, aonde lá ele tinha tudo. Ele tinha mexerica, ele tinha melancia, ele tinha banana, ele tinha coco, ele tinha laranja, ele tinha uma lagoinha para peixes, para tudo. Porque ele já queria começar a fazer essa sustentabilidade para ele morar daqui 10 anos. Aí eu até falei que engraçado, a gente já faz isso há muito tempo. A gente já faz isso há muito tempo. Sim. A gente pega a laranja do pé e sai comendo. Ai, que delícia. Né? E toda essa... um exemplo, uma fazenda. Você já percebeu que todas elas têm mata ao redor? Sim. É preservação. E fora as questões que estão vindo de carbono, de daqui a uns anos, algo que um produtor ele vai conseguir ganhar por ter mantido essa mata, né? Sim. As pessoas elas vão pagar pelo aquele gás que ele está produzindo. Então, assim, é uma questão assim que as pessoas elas acham que não acontece, mas acontece e é real, e a gente obedece, e todos são a favores, eles não são contra, eles são a favores. Sim, e é importante a gente dar visibilidade para isso, para essa responsabilidade. Sim. Né? Porque existe um marketing ao contrário, né, de fora, por N motivos, eu acho que movimenta muito dinheiro, Sim. né? Então outros interesses acabam trazendo essa realidade. Sim. Mas é muito importante a gente mostrar a responsabilidade do produtor com o meio ambiente. Claro, e a gente vê no dia a dia como que é. A gente vê exemplos. Eu estava até falando para o meu esposo para implantar. Falam-se muito, às vezes, quando você planta milho, porco do mato vindo atacar. Eu falei, simples, já deixa uma faixa que é para eles. 2 hectares, 20, coloca 20 hectares. Vai ser só para eles. Eles podem vir comer todo esse milho aqui, vou dar de alimentos para eles.
é um tipo de pensamento que a gente tem. Sim. E vários pensam assim, como também vários que não. Mas uma grande proporcionalidade é que muitos pensam dessa forma. Maravilha. Agora vamos falar dessa obra, desse livro, que nos dá aí a oportunidade de conhecer a história de mulheres que estão aí dentro desse universo do agronegócio, cada um na sua realidade, né? Mas nos passando aí uma experiência fantástica e você faz parte desse livro. Sou uma das autoras. Elas e o Agro. Olha só que legal. Inclusive, adorei o livro, cada né? detalhe dele, assim, quando você vai manuseando ele, você vê que foi feito com muito carinho. E como foi para você receber o convite para ser coautora desse livro, entender você dentro desse universo? Nossa, quando a Vanice, que foi a organizadora, ela me convidou, meu Deus, tão nova na época quando a gente fez. E foi muito desafiador, mas foi muito gratificante. Sabe por quê? Para mim colocar coisas aqui, eu fiz reuniões na minha casa. Olha! Pai, como que foi aquela época mesmo que eu não me lembro? E aí a gente recordou momentos muito lindos, né? E teve uma parte muito legal que eu falo aqui que eu me sentia no agro, eu gostava do agro, mas eu queria andar de salto alto. Era meu grande sonho, eu queria andar de salto alto. Olha só, e você conseguiu. E eu consegui, tá? Eu no agro, trabalhando, desenvolvendo, ajudando e de salto alto. Olha que maravilha. Mas foi muito gostoso, desafiador, sim, colocar tudo no papel. Né? Você tem que tirar o seu tempo para você escrever e reler e refazer. Mas assim, as histórias dessas mulheres, uma mais linda que a outra, uma mais inspiradora, cada uma passando por uma dificuldade diferente da outra. Eu, sim, jovem, já passando por uma vivência. Imagine uma pessoa que está há 40 anos nesse segmento. Verdade. Né? Olha, quando você tem a oportunidade de ler histórias, assim, acho que a pessoa também tem a oportunidade de contar a sua história, né? Total. Você contar a sua história, isso te faz muito bem. E para quem lê, você extrai essa experiência. E você se achava muito nova. Você falou, nossa, eu ainda estou aí com os meus 24 anos. O que eu tenho para contar? E você viu que você tinha muita coisa. Muita coisa. Na hora que eu sentei, que eu fui relembrar do porquê eu tô aqui, do porquê direito, do porquê recuperação judicial, do porquê recuperação judicial do produtor rural, eu falei, gente, eu tenho muita coisa para falar para as pessoas, né? As dificuldades do meu pai me fez entender a dor. Olha que legal. Hoje eu entendo a dor. Eu me comunico com a dor do produtor rural. Quando um cliente, ele senta na minha mesa e ele fala, doutora, tá difícil. Eu falo, eu sei. É difícil. É difícil você ver sua lavoura e você saber que você não vai pagar o custo. E você tem funcionário. Você sentiu na pele. Total. Meu pai já passou por isso. Naquela época, quando a gente passou a nossa grande dificuldade, foram mais de 15 anos com uma dívida que a gente não via a luz no fim do túnel. Olha... Não via luz no final. Demais o meu pai, ele era um caso de recuperação judicial. Ele fala que ele não teve esse conhecimento. Sim. Mas ele era um caso de recuperação judicial, né? E aí, depois todo esse tempo, depois de 15 anos, conseguimos pagar a dívida, conseguimos um bom acordo. E aí, hoje, ele consegue, né, trabalhar e tudo mais, aquela coisa, sem esse peso, uma outra realidade. Sim. Mas durante muitos anos, o grande foco da nossa família foi pagar a grande dívida. Entendi. Né? E eu trago tudo isso aqui. Ai, que legal. E eu trago tudo isso aqui que a gente vivenciou. Porque eu, como filha, eu via... Sabe o que eu achava mais lindo? E eu só vi com meu pai, vi com meu tio, vi com várias. Eles ajoelhando no meio do soja. Eles ajoelhado, pedindo oração. Chuva, oração. Porque não vai só chuva, depende do preço, depende de você fazer um bom negócio no momento certo, na hora certa, no preço certo. Tudo depende. Tem uma variação no mercado, oferta e procura, existe muita coisa operando aí, né? Tem várias. São muitas inseguranças dentro desse segmento. Total. Às vezes você vai lá e deixa em aberto toda a sua safra. 10, 5 reais que dá diferença no preço, você ganha 200 mil reais. Olha né? Só. Então, tudo isso depende, né? Tudo depende, aquela forma. Às vezes, você já estudar como que vai estar o mercado, como que vai estar... será que... Igual, esse ano, será que é um ano de investir ou é um ano de segurar? Você já disse que é para segurar. É para segurar, é um ano para segurar, né? E tem muita gente querendo investir, mas será que é o momento certo de investir? Tudo vê, a gente está vindo de uma alta muito grande, a gente vê no nosso dia a dia, né? Os preços dos imóveis. Sim.
Olha os preços dos maquinários. Gente, um maquinário que antes novo era 600 mil reais, hoje é 1 milhão e 200, dobramos. A gente dobrou o preço do maquinário. Então, para você ter um maquinário, antes você comprava 2, agora você só compra 1. Sim. Né? Então, será que não é ano de vou dar uma segurada em vez de comprar um novo? Então, assim, tem todo esse olhar que eles também foram desenvolvendo com o tempo. E é todos esses sentidos que eles pedem. Então, é uma cultura muito linda. Ao mesmo tempo que você é da roça, mas você está no mundo, o que você faz gera muita coisa. Olha a importância do agro. E eles não se veem assim. Sério? Eu falo no livro, o produtor rural, um pequeno produtor rural, ele é grande. Exemplos. Tem uma fazenda pequena, vale seus 25 milhões. É uma fazenda pequena. Sim. Em relação a... Imagina uma empresa numa cidade que vale 25 milhões. Nossa. Não é uma baita de uma empresa? Com certeza. É uma baita, mas ele não se vê grande. Olha. Ele se vê pequeno. Não se vê grande e também na questão da importância que ele tem, né? Para que todo ele mundo. tem para todo mundo. Sim, porque todo mundo depende do agronegócio. Ele está presente na vida de todo mundo. Às vezes as pessoas não têm essa noção, não pensam dessa forma, mas não só da alimentação, também é do vestir. É uma cadeia muito grande, né? É uma cadeia muito grande. É um povo muito simples, né? Veio de um povo muito sofrido, muito simples, uma geração muito sofrida, vamos se dizer, e que hoje a gente tem muitas facilidades. Pouca informação, né? Fazendo aquilo com paixão, com amor, vivendo diariamente aquilo ali, mas hoje tem muitas oportunidades dentro do segmento. Total. E eu acredito que essa mudança toda que aconteceu no agronegócio foi decorrente disso, né? Sim. Sim, e com o tempo vai melhorando, né? Ó, um grande exemplo, eu fui numa palestra muito legal, porque agora hoje tá vindo os carros elétricos, carros que não precisa mais dirigir. Sim. Já se falam em tratores que você não vai precisar mais de piloto. Gente, olha, eu vi sobre isso, eu falei, como vai mudar? Vai mudar tudo. E aí que tá, você vai ter que ser mente aberta para esse tipo de tecnologia. Sim. Porque ou você vai ser aquela pessoa que andava de carroça e via os carros e falava, não, vou ficar na minha carroça. Isso. O que tem de carroça hoje? Eu quero saber se dentro desse universo, você que lida muito com os produtores rurais, existe como diz, resistência? Existe dos patriarcas. Essa geração nova já não tem mais tanto, Olha, mas é que bem bom. menos. A geração mais, né, que é a geração mudança. dos pais, Sim. digamos assim, né? Mas é uma geração que vai ficar ali no negócio por mais 15, 20 anos, digamos, né? Mas passou essa geração, a geração aqui dos agricultores de 30 anos até 40, já é outra cabeça. Eles já estão prontos, abertos para esse tipo de tecnologia. Olha que maravilha, muito bom. Mariana, aliás, que bate-papo sensacional, Que gostoso, né? viu? Ótimo. Eu acho que todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar, estão assim, né, já acabou, mas nosso tempo está esgotado. Quem quiser saber um pouquinho mais da Mariana Bortolo, tá aqui esse livro maravilhoso, minha gente, que eu vou ressaltar um pouquinho mais. E também tem suas redes sociais, né, Mariana? O Instagram é @mariana_bortolo_montanher. E nós temos um podcast que é o @podmoney. E o do escritório também, que é o Bárbara Bruneto. Maravilha. Mariana Bortolo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Adorei te conhecer, adorei conversar um pouquinho com você. O prazer é todo E a gente, aliás, em uma próxima oportunidade, a gente dá sequência nesse bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Prazer enorme em te conhecer. Quero muito conhecer a sua história. Te adorei. Você é muito simpática, muito comunicativa. E parabéns, né, pelo projeto, pela gravação. Que vocês tenham muito sucesso. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado dessa edição sensacional. E o Agro com Elas sempre vai estar presente aqui dentro do nosso programa. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, reveja este programa e um conteúdo fantástico que está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.